E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais um Os Tios Podcast. Eu, o seu, o tio Léo e o meu querido Tio Doug! rapaziada. Olha como é que hoje o cenário tá macabro, tá daquele jeito, daquela forma de não tem como escapar, infelizmente. Você nasce, infelizmente você morre. Mas, não levando para esse lado totalmente do acabou, vamos iniciar a falar sobre a franquia que muita gente é fã. Premonição, rapaz. Por que rola esse sucesso? Por que falar da morte de vez em quando dá aquele boom? E aí, tio Doug, que bodega é essa mega macabra da premonição antes do Halloween? Olha isso. Hoje vamos tentar responder aqui por que que essa franquia faz tanto sucesso, né? Por que que todo mundo se amarra na premonição, por mais que tenha aquelas mortes sinistras, né? Tem um pouco de comédia, tem um pouquinho. Parece que as pessoas adoram isso, né? Assim como tem a franquia Jogos Mortais, que faz muito sucesso também, e tem esse lance das mortes com um pouquinho de tortura, um pouquinho de crueldade. Aí tem sempre umas franquias assim que tem um elemento que as pessoas adoram assistir, né? Esse elemento aí é bravo, até porque, galera, ó, esse aqui é muito norte-americano, assim por dizer. Então, vocês lembram aqueles filmes meio besterol, norte-americano e pá? Ele tem um pouco desse vínculo, mas ele vai totalmente pro lado da morte, né? De como ela, às vezes, nos abraça do nada. O plano é tentar fugir. Mas como é que essa fuga está se dando, tio Doug? O que está Cara, acontecendo em primeiro? Qual é a então, sinopse? vamos começar assim, vamos comentar um a um aqui, mas assim, a história, ela meio que se repete, né? É, Hum. a fórmula dessa franquia é mais ou menos assim. Tem um grande acidente, aquele acidente espetacular, que morre várias pessoas, e o protagonista, normalmente, né, o protagonista do filme, ele sai do trânsito, acorda, ele acabou de ter uma premonição daquela montoeira de morte. Essa é a receita. E aí as pessoas vão escapando, porque o protagonista ele alerta, né? Então ele começa a perceber como funciona a ordem das mortes e tal. Isso muda um É, pouquinho, né? Essa regra assim muda um pouquinho de filme para filme, mas a dinâmica é essa. Tem uma premonição em cima de um grande acidente que pode acontecer ou não, mas normalmente quando ele acontece, as pessoas da premonição, os mais próximos do protagonista, ele conseguem escapar e depois um a um vai morrendo. E o que chama atenção é normalmente que as mortes são acidentais, né? Então tem cada morte assim muito assim, a gente fica assim, quando tá assistindo, fica, caraca, sai daí, sai daí. É aquela aguinha escorrendo, é aquele caco de vidro que quebra assim, você pensa, vai cair. Vai... Ai, meu Deus. Então assim, vamos lá. O primeiro eu vi no cinema, lá vai ele. Lá vai ele. mas Ó, o primeiro, tio Léo, o primeiro é do ano ah, 2000, né, cara? Ano 2000, né? Época de ouro, né, do cinema, né? Das pessoas jovens, né? a No grana ano tava lá. No ano 2000, eu vi Premonição. Ó, esse foi maneiro, por quê? Eu vi lá no Bay Market, em Niterói, e vi com 7 amigos. E olha que maneiro. Lá da Barca. Não, exatamente. E no filme também eram 7 conhecidos, né? 7 amigos que também escapavam. E eu fiquei botando Droga. pilha nas pessoas. Gente, olha só, lá no filme é 7, aqui também é 7. Olha só, não sei o que, a pessoa. Para com isso, Douglas, para com isso. Mas o primeiro é super clássico, né? Que, você lembra do acidente? Do primeiro? Não é aquele do engavetamento geral? Eu não sei. Não, vamos falar desse em breve. O primeiro é uma explosão do avião, né? O avião dá um problema lá e explode, né? Aí tem aquela lance da porta de emergência sair, de ter a turbulência, assim, é bem comum, né? Hoje em dia, qualquer acidente de avião que acontece nos filmes, normalmente é a mesma coisa, né? Abre um rombo no casco, as pessoas voam. Então, assim, esse era basicamente o acidente do 1, Aquele, né?
Ele dá aquele déjà vu, acorda no saguão e. Isso. Ele acorda, na Né? realidade, no saguão não, é dentro do. Ele tá dentro do avião. Aí ele causa um Ele tumulto. acorda dentro do avião ou acorda no saguão? Não, ele tá no avião. Ele tá no avião. Aí ele tá dentro do avião e quando ele percebe que o avião vai. Começa as coincidências, porque Sai tudo correndo, né? tudo se repete, né? A música que tá ouvindo é igual. Por isso que faz ele acreditar que vai acontecer alguma coisa errada, né? E É aí, porque ele no avião mesmo, ele faz isso, né? Ele fala, o avião vai cair. Aí o pessoal pensa que ele é maluco. Quando você causa um tumulto no avião, você é recolhido. E aí, ao longo do filme, acontece isso, né? Aqueles acidentes macabros, assim. O acidente. Deixa eu ver aqui os acidentes. Que eu lembro de cabeça aqui. assim, ó, agora que tu falou, eu lembrei do seguinte: ele na verdade estão indo para Paris, é uma viagem escolar, e aí É, do nada, cara, que na verdade o cara é tipo aquela rapaziada assim, famosona da escola, né? E esse cara é um cara descolado. Então quando ele fala que vai dar o ruim, neguinho fica olhando pra ele impressionado, tentando entender, pô, cara, a viagem da nossa vida e pá, você tá melando tudo. Cara, e isso é o mais complicado, porque, por exemplo, ele não era aquele garoto maluco, né? Então, quando a rapaz meio que descredencia ele, fica meio e bravo. o personagem é o Alex Browning. Ah, Interessante. Esse aqui, olha o custo. Esses filmes ele tem uma receita muito. Uma receita de bolo, né, cara? O custo dele é muito baixo. O custo de ah, produção desse primeiro filme foi 23 milhões e o que arrecadou foi 112. Não sei caraca, se quase você cinco. sabe. Você sabe, tio Léo, quanto que um filme precisa faturar para ele se pagar? Não faço a mínima ideia. Ele começa a dar lucro quando ele rende 3 vezes o custo de produção. Tem molezinha pra esse aí, então. Esse aqui, ó, rendeu bastante. Aí, É. 3 anos depois, estreia o Premonição 2. E esse tem um acidente que eu mais gosto. Esse aqui, cara. O acidente é espetacular. É Neymar e do. Joy, olha aí. O que foi? Eu tô usando o cinto. Vai querer me prender, seu idiota? Mas que droga! Jânio, Eu não consigo sair daqui! Me ajudem! Calma, Kimi. Acabou de tirar a carta?
Que maluca. Eu mais do- gosto, olha aí. É que eu mais gosto. Léo, é muito real, cara. Você já viu esse acidente na rodovia, né? É aquele Esse... na rodovia que o toco do caminhão solta e sai aquele engavetamento. Aquilo ali é muito real, parece que é um acidente de verdade, cara. Uma coisa Pra vai mim, batendo na outra, isso aí. escalonamento aquilo lá. Muita doideira. Aí, esse aí depois eu vou botar aqui o acidente pra vocês assistirem. Que é muito. Beleza, Assim, isso aí. não é legal, né? Mas assim, é uma cena muito assim, bem feita, cara. Muito realista. Esse aqui, ele teve um custo de 26 milhões. Custou 3 milhões a mais do que o primeiro. E rendeu 90 milhões. 90,9 milhões. Bateu a regra, né? Então, cumpriu a regra de mais 3 vezes. Isso aí. Aqui tem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, tá. Tem uma regrinha também. Nesse aqui, o protagonista ele não quis participar, né? Então ele só é mencionado. Então, normalmente, o protagonista. A regra para essa franquia. Quando o protagonista sobrevive, ele fica ali escanteado. E pode ser que ele apareça no segundo para dar uma pequena ajuda. Mas normalmente o protagonista morre, né? Se ele não morre no primeiro filme, ele morre Olha o depois. segundo. Tá parecendo um antigão, cara, chamado Albergue, também assim, meio estilo de terror. Onde a rapaziada se dava mal. Se tu sobrevivesse ao primeiro, parceiro, o próximo tu encontrava Deus. Era certo. Nesse aqui. Assim, Ai, essa ela tem muito dessa coisa, por exemplo, são 6 até agora, né? O sexto filme tá até no cinema, se eu não estou enganado, acho que ele é azul também. Não foi no cinema, mas eu vi. E o que acontece? Dentro da dinâmica do diretor de Premonição, ele tenta explicar como a morte meio que faz um esquema especializado para todo mundo que tenta fugir. Porque até um camaradinha, talvez você vá falar mais à frente, um coroa negão, magrinho, que parece que ele trabalha sempre num necrotério. E ele meio que já escapou, né, algumas vezes, e se continua escapando, e ele meio que tenta ajudar esses protagonistas de cada um deles, e dando informações de, ó, você não tá acreditando, mas ela tá traçando aí um plano maquiavélico poderoso para te pegar. Então você tem que ficar ligado. Na realidade, o ator Tony Todd, ele faz uma participação antes do 6. Aí eu não lembro qual que ele verdade. aparece. E se eu não me engano, ele até faz um outro personagem que ele vai aconselhando eles no lance de tentar enganar a morte, né? Para você prorrogar o seu momento, né? Tem alguns filmes que tem a dinâmica assim, que é você salva alguém e a morte pula você e vai para outra pessoa. Mas mais para frente eles abandonam isso. Então, assim, a regra basicamente ela continua sendo essa. Tem um acidente, se você salvar as pessoas daquele acidente, elas vão morrer acidentalmente, né? De várias formas possíveis, entendeu? Apesar que nesses pode falar. também, até fala assim, pô, se você tirar uma vida, pula você. Né? Também é um outro artifício que eles começaram a trabalhar. Uma outra opção, mais difícil, né? Mas é uma outra orientação que esse mesmo camarada tá dando. Aí chegamos em 2006. 2006 estreia o 3, né? E o 3, não sei se você lembra também, a Montanha Russa, o acidente da Montanha Russa. Assim, eu já não era muito fã de Montanha Russa depois de velho, né? Agora, depois que eu vi esse filme, agora é que eu não vou ver. No Monte Macaia não, no Monte Macaia 400 mil vezes. Pois é. Mas eu fui no Monte Macaia em 2000, pô. Então, pô, você viveu aí contando sobre Premonição. Beleza. Mas aí Premonição foi em 2006. Depois de 2006 eu não fui mais em nada de Montanha Russa. Aí tem o acidente assim na Montanha Russa muito macabro e divertido pra quem gosta da franquia, né? Doideira. Esse aqui, Léo,
teve também uma morte que posteriormente aconteceu. Não sei se foi aqui no Brasil ou lá fora. Teve no filme tem duas meninas que são mortas naquela câmera de bronzeamento artificial. Ah, verdade, cara. E Pô, rolou também. anos depois veio acontecer isso. Mas não foi duas, né? Foi uma, mas veio acontecer isso. Então, assim. Caloria. É caloria que acontece. É. A escamar assim e tal, por causa do. Porra, aquilo é muito... E ela batendo nas paradas, tentando abrir. Pô, mó doideira aquele lá, hein? Esse aqui, ele custou 25 milhões e arrecadou 118,9. Mantendo aquela média maravilhosa deles. Isso aí, tá vendo? Barato e eficiente. E esse aqui, ele é interessante que no final ele tem um outro acidente espetacular dentro do trem. Que é um trem também descarrilhando, então a gente pensa que a protagonista vai ter uma outra premonição, quando na realidade ali... Ela tá se ferrando. Tá se ferrando. Porque a morte é só sugerida, né? Não aparece. Sim. E aí, mantendo essa média de 3 em 3 anos, em 2009, estreia o Premonição 4. Brabo. E o Premonição 4, você lembra do acidente espetacular? Já não recordo. É como eu falei, gente, é tanto acidente que eu, esse eu não lembro. Esse é da corrida. É da corrida. Tipo NASCAR. Que um carro voa na arquibancada e pega fogo, começa a ter uma correria e começa a desabar tudo, aí outros carros vai batendo em outros. Mais ou menos. Caraca, mas imagina o raio da cena, né? Um carro batendo no pano pra tudo quanto. Caraca, velho. Esse aqui, o custo dele. Cara, é muito assim, muito bem feito. Sim. E muito, assim. Como diria, muito possível, né? Sim, verdade. Um carro batendo no outro e voando. Poxa, isso é muito possível. Isso acontece. Ocorre, infelizmente acontece o avião. A parada da montanha-russa também, com certeza, deve ter relatos sobre algo parecido a isso. Então, isso não é uma possibilidade. A única diferença é que no nível que ele aumenta o ocorrido, né? Por exemplo, aqui, um acidente de corrida normalmente não morre várias pessoas. Pode acontecer? Pode, mas às vezes escapa uma roda e mata uma, fere duas. Não... Cara, essa parada toda é uma raridade muito intensa. E a questão da montanha-russa. A montanha-russa, quando acontece de alguém se ferir, alguém morrer, normalmente é uma pessoa. Nunca é assim, todo mundo daquele carrinho morreu. Isso é muito raro. Nunca vi. Graças a Deus, né? Graças a Deus, esse aqui custou um pouco mais caro, né? Esse aqui foi 40 milhões. Mas, em compensação, ele rendeu 187. Ou seja, os 3 de boa de novo, sempre se pagando, fácil. 4 vezes mais, né? Sempre se pagando. Querendo ou não querendo, gente, infelizmente, desgraça, neguinho vai ver que é uma beleza, né? Impressionante. Querendo ou não. E o 5? O 5, o que trouxe de novo no 5? No 5, deixa eu ver aqui. Aí no 5, manteve a média de 3 anos. Aí em 2011. O 5, eu nem lembrava, cara, pra ser sincero, eu nem lembrava de qual que era o acidente, né? E o 5 ele tem uma dinâmica um pouco diferente, né? O 5 é um acidente numa ponte suspensa. Eu até revi a cena, cara, é muito maneiro. Muito real também. O que rola com a ponte? Ela abre, quebra. Os caras estão fazendo obra na ponte, então você está cortando o asfalto e tal, e começa a ventar muito. E quando começa a ventar, aí junta que o cara, quando está furando ali, cortando o asfalto, começa a rachadura pegar a ponte. A rachadura vai embora assim e dá merda. Aí os cabos, é uma ponte suspensa, né? Os cabos saem arrebentando e aí você sabe o que acontece, né? É uma correria total, uma loucura. O protagonista provavelmente é um dos carros, né? O protagonista é um. Qual é o nome dele aqui? O protagonista é o Sam.
ele tá correndo. Ele tá correndo do meio da ponte ali pra poder ser salvo. Aí tá tentando salvar os amigos dele. Mas realmente não Não dá. tem jeito. Não. Cara, aquilo ali é tenso pra caramba. Esse tem um. Assim. A morte por si só, ela não é. Quando você assiste às mortes, ela. Só a morte por si, ela não é legal a cena, né? O que é legal é aquelas coisas que a morte faz com que aconteça, né? Porque Esquema. quando é o esquema. Não tem aquela brincadeira do jogo de dominó, né? Que você empurra uma peça e sai uma peça caindo Sim. na outra. Parece que a morte Dominó. faz isso, né? Ela joga uma. Até assim, Na- depois a gente fala do 6, né? Da moedinha, né? Que sai. Eu acho até legal isso que você falou agora, que o esquema ele é muito parecido, gente. Você pode botar no YouTube. Não tem quando uma pessoa pega e faz um circuito com uma pegada de coisa diferente, por exemplo. Sim. Tem um que eu acho muito legal, que é do Illuminati de Tipo Futebol. armadilha do Esqueceram de Mim. Exatamente. E aí uma Uma- coisa toca na outra e as coisas vão se encaminhando para chegar àquele ápice. A morte na premonição, ela faz exatamente isso. E no 6, quando a gente chegar lá no 6, que é daqui a pouco, vai ficar bem mais explícito, porque, por exemplo, entre todas as que eu via até o 6, eu acho que o 6 ele tem muito mais desse esquema que os demais. Mas o cara chegou e falou, agora a gente vai mostrar o esquema que a morte faz para matar. E tem até uma parada legal lá que uma das protagonistas fala, que faz todo sentido com isso. O 5, ele seria o último da franquia. Então o que eles fizeram? No 5, quando você termina o filme como? Eles estão no aeroporto. E quando eles estão no aeroporto, o que acontece? Explode o avião do primeiro filme. Olha isso. Ou seja, Aí então, ele fechando se ciclo. conecta. Exatamente, é um ciclo. O 5, ele se passa antes do primeiro. Mas essa parada você só vai saber no final do filme. Mas aí a vontade de ter mais Didi acabou com isso. E aí, mas se você parar pra pensar, por exemplo, o 5, ele teve 40 milhões, né, de produção e 157 de bilheteria. Então também foi. Não tinha que acabar, né? Então assim, tava no mesmo naipe ali de produção, faturando bem. E aí agora, quase 14 anos depois, né? Lança-se o Premonição 6. Premonição 6. Eu fiquei muito curioso, porque eu não vi o trailer, né? Eu não vi o trailer do acidente. E eu fiquei assim, poxa, como é que deve ser, né, cara? E eu tô esperando aparecer, aí começa aquela. Aí eu já achei interessante que começa no passado, né? A premonição começa no passado. Eu fiquei, pô, nunca fizeram no passado, né? Poxa. E aí, mais interessante ainda, que quem tem a premonição não é quem estava lá. Não. Caramba, eu achei muito maneiro. Esse filme ele tem aquela tensão na cena do churrasco, né? Que é muito tensa, né? Você fica, caraca, alguém vai morrer. É tanta coisa acontecendo, esqueceu. E a câmera desse filme, ela tem Duvido. exatamente. A câmera tem uma parada que ela foca num negócio e você fica, pô, aquela garrafa ali vai acontecer alguma coisa. Aí ela foca no vidro, pô, aquilo ali vai acontecer alguma coisa. Aí De baixo pra rua. pô, aí focou lá no garfo lá, né? Caraca, você fica, alguém vai acertar a cara. E o pula-pula começa a rasgar e você fica, alguém vai se lascar, maluco. E, na verdade, a gente foi uma possível morte que tá dentro daquela cena. Vem cá, Léo, tu já fez ressonância magnética? Pô, cara, já, e graças a Deus eu fiz antes de ver o filme. E agora? Tu vai fazer tranquilo? Pô, eu não tenho nada de total no corpo, tô de boa. Mas da galera que tem, velho, nossa senhora, que doideira. E olha que eu já ia assim, metendo nos bolsos, ver se tava com cinto, alguma coisa. Cara, se aquilo ali é verdade,
o imã daquele troço é muito forte. Tu sabe que, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, teve um senhor que foi fazer a ressonância com a mãe, foi acompanhar a mãe dele que estava fazendo a ressonância, só que deu algum problema na máquina, aí ele foi lá para ajudar a mãe, e aí ele foi armado, e aí a arma disparou e matou ele. Que doido, cara. Esqueceu Pra você do ver que metal. esse negócio da ressonância é seríssimo mesmo, né? Então, a morte ronda Assim, ali o tempo todo. vai dar ruim. Mas vamos lá, vamos sair dessa bodega aí. O que mais aconteceu? Tu lembra? Cara, então, tem o Tony Todd, né? Ele dando conselho, aí a morte lá da menina, ela fala, cara, você tem que tomar. Ele tá falando com o primo. Cuidado, a bola pode pegar em você e não sei o que, o caminhão tá passando, pode acontecer isso, aquilo. Aí o pessoal, pô, tá de sacanagem, eu vou morrer por causa de uma bolada? E aí de repente a prima dela tá ali, pum, 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 a bola pega nela, ela cai na lixeira de cabeça pra baixo. A parada dos esquemas dessa vez em Premonição 6 simplesmente é narrada pelo elenco. Coisa que não acontecia nos demais, que, por exemplo, nos demais a morte vinha para a pessoa, como o tio Doug falou, vinha um vento assim estranho do nada, uma aguinha que aparecia, né, em direção a um cabo de um fio desencapado, mas nessa não. Eles meio que fazem uma cena onde bilhões de coisas que podem estar naquele momento ali podem matar a pessoa. E eles meio que vão anunciando cada possibilidade, entendeu? E é complicado. Pô, e você continua, por exemplo, eu e você trabalhamos na conta durante muito tempo. E até hoje em dia, alguns lugares que a gente trabalha de atendimento tem nada mais ou menos que as maquininhas, né, com sanduíche, biscoito e tudo mais. Pô, parceiro, aquela morte do cara aí com a bola. E aí, como é que fica para tu pegar os biscoitos lá na empresa Não, mas agora? aí ali é só se você ficar perto da ressonância, né? O problema foi a ressonância. Pô, mas a puxada não foi só para ressonância, não. O malandro deu mole ali, tava batendo no vidro, lembra? Sim, Bateu, sim. puxou. Quando você Não, fez fazer então, muito isso aí. a todo momento, a gente pensando que ele ia morrer por causa do amendoim. Sim, o amendoim foi o de menos. Sabe o que eu pensei? O Que ele ia amendoim. comer o amendoim, a porta ia ficar trancada e ele não ia conseguir abrir. Aí já era, ia morrer. Verdade, Tinha aquela ali tantas era possível. possibilidades. Assim, vamos finalizando por aqui, né? Que o nosso tempo já está se esgotando. Para finalizar, ó, esse foi o maior sucesso de todos, tá? Esse aqui ele custou um pouco mais, 50 milhões. E até junho de 2025 ele tinha arrecadado 274 milhões de dólares. Ou seja, Mas ele bateu e bateu com força. sucesso garantido. Daqui a pouco, com certeza, veremos o 7. Vamos pro 7. Premonição 7, senhores. Então, O filme vale a pena. vale a pena, vale a pena. Então vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o nosso like lá. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Isso